Foca mais em Deus. Nada é por acaso. Talvez hoje o seu coração esteja cansado porque não entende o motivo de tantas portas fechadas. Talvez você esteja tentando focar em Deus, mas a mente insiste em correr atrás de respostas que parecem não chegar. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Nada é por acaso quando Deus decide falar com alguém. Há momentos em que o Espírito Santo interrompe o fluxo da vida para trazer direção, consolo e propósito, e quando isso acontece, até o silêncio se transforma em resposta. É nesse ambiente de fé, esperança e busca sincera que esta mensagem começa a tocar o seu espírito, convidando você a respirar fundo, acalmar o coração e permitir que Deus te mostre aquilo que você ainda não conseguiu enxergar. Existe um ponto na caminhada em que a alma clama por descanso, e não é o descanso do corpo, mas o descanso da confiança. A confiança que diz, Deus sabe o que faz. A confiança que sustenta, Deus vê o que você não vê. A confiança que declara, existe um tempo certo para tudo. A palavra afirma em Salmos 37 que o Senhor firma os passos daquele que confia nele, e mesmo que tropece, não ficará prostrado. Essa verdade não é apenas um consolo, mas uma direção clara para quem está tentando entender o próprio caminho. Se as coisas parecem fora do lugar, isso não significa que Deus não esteja agindo. Significa que Ele está reorganizando tudo por dentro antes de manifestar por fora. Talvez você tenha pedido respostas rápidas, mas Deus está te entregando maturidade. Talvez você tenha pedido sinais visíveis, mas Ele está trabalhando no invisível. Talvez você tenha pedido um caminho mais fácil, mas Ele está te preparando para um propósito maior do que você imagina. E essa preparação nunca é por acaso. Nada se perde diante de Deus. Nem lágrimas, nem dúvidas, nem silêncios, nem esperas. Tudo se transforma em território fértil quando colocado nas mãos do Pai. Há uma razão pela qual você encontrou este vídeo justamente agora. Deus percebe quando a fé vacila e quando o coração ameaça desistir. E é nesses instantes que Ele usa palavras, encontros e momentos para reacender aquilo que parecia se apagar. Você não chegou até aqui à toa. Se o Espírito Santo trouxe você, é porque há algo específico que Ele deseja revelar. Algo que muda a maneira como você olha para a vida, para o tempo e para os processos. Algo que reordena o coração e devolve a paz que você pensou ter perdido. O que você vai ouvir a partir deste ponto é uma jornada de clareza, propósito e confiança. Não é teoria, não é discurso motivacional, é direção espiritual. É como se Deus estivesse dizendo, foca mais em mim. Não tenta controlar o que só eu consigo organizar. Não se apresse, não se culpe. Não se perca tentando prever o que só eu posso decidir. Apenas confie. A fé não é sobre entender tudo, é sobre caminhar, mesmo quando nada faz sentido. É sobre se lembrar de que o mesmo Deus que começou a boa obra continua moldando cada detalhe, ainda que você não perceba. E quando você se rende a essa verdade, o coração descansa e a vida se realinha. Quando a vida começa a pressionar em todas as direções, é comum acreditar que tudo está fora de controle. A rotina pesa, o coração enfraquece, a mente se confunde e a fé parece oscilar entre esperança e insegurança. Só que existe uma verdade espiritual que muda completamente essa perspectiva. Nada acontece fora do olhar de Deus. Nada escapa da sua vontade. Nada é solto, desconectado ou aleatório. Quando você entende isso, o medo perde força, a ansiedade diminui e a confiança começa a crescer dentro de você. A partir desse entendimento, tudo que parecia caos se transforma em processo. E aquilo que parecia demora se torna cuidado. Deus opera de maneiras que ultrapassam nossa compreensão. E cada etapa da vida se encaixa dentro de um propósito maior, mesmo quando a mente ainda não consegue enxergar.
Focar em Deus não é ignorar a realidade, mas olhar para ela com outra lente. Quando você muda a direção do seu olhar, o Espírito Santo começa a mostrar caminhos que antes estavam encobertos. Ele revela sentido onde você só via confusão. Ele mostra propósito onde você só percebia dor. Ele traz respostas por meio da oração, quando a alma já estava cansada de esperar. E a partir desse movimento interior, algo novo começa a nascer. A fé deixa de ser apenas um conceito e se torna uma âncora real, firme, que mantém o coração estável enquanto Deus trabalha. A palavra lembra em Provérbios 3 que aquele que confia no Senhor e entrega seus caminhos receberá direção segura. Essa promessa não é figurativa. É uma realidade espiritual, capaz de transformar completamente a forma como você interpreta a própria história. O que parece atraso aos olhos humanos, muitas vezes é proteção divina. O que parece perda momentânea, frequentemente é livramento. O que parece silêncio pode ser o tempo em que Deus escreve a resposta. Existe uma precisão no agir de Deus que não depende da nossa pressa. Ele enxerga o que não vemos. Ele conhece o que não compreendemos. Ele organiza o que não entendemos. Quando você começa a focar mais nele do que nas circunstâncias, a mente encontra paz, mesmo quando a situação permanece a mesma. A confiança cresce porque já não está apoiada no visível. Está apoiada em quem Deus é. A fé se fortalece porque não depende mais das expectativas humanas. Depende da certeza de que Deus não abandona os seus filhos e nunca permite que algo aconteça fora do tempo determinado para o propósito que Ele planejou. Essa premissa muda tudo, porque te coloca no centro da verdade espiritual que sustentará o restante dessa jornada. Nada é por acaso quando Deus conduz. Nada se perde quando Ele direciona. Nada é desperdiçado quando o Espírito Santo molda. Tudo ganha sentido quando você decide descansar, confiar e permitir que o propósito de Deus se manifeste sem tentar controlar cada etapa. A partir daqui, o vídeo te conduz a enxergar a vida por outro ângulo, mostrando que aquilo que parecia confuso, agora pode ser compreendido como parte essencial do processo que Deus está construindo dentro de você. Há momentos na vida em que o coração tenta ser forte, mas a mente insiste em revisitar perguntas antigas. É aquela sensação silenciosa que chega quando você fecha os olhos e percebe que, apesar de continuar caminhando, algumas respostas ainda não apareceram. É nesses instantes de vulnerabilidade que o Espírito Santo começa a trabalhar no interior, revelando áreas que ainda precisam ser cuidadas. Quando a alma está inquieta, tudo ao redor parece maior do que realmente é. A dúvida ganha espaço, a ansiedade tenta controlar as emoções e a esperança começa a enfraquecer. Só que essa fragilidade que você tenta esconder até de si mesmo é exatamente o lugar onde Deus inicia seus movimentos mais profundos. Quando você se permite reconhecer a própria fraqueza, algo muda dentro do espírito. A honestidade diante de Deus rompe barreiras que o medo levantou. O coração começa a se abrir, não porque encontrou todas as respostas, mas porque encontrou coragem para admitir que precisa ser guiado. A oração se torna um refúgio. A presença de Deus se torna consolo. A fé passa a ser um ponto de apoio quando tudo parece incerto. É nesse estado de sinceridade que Deus revela que a vulnerabilidade não é um sinal de derrota, mas um espaço onde o Espírito Santo encontra liberdade para organizar o que está desalinhado. A fraqueza deixa de ser vergonha e se transforma em ponto de encontro entre sua dor e o propósito de Deus. Existe uma dor que não se explica facilmente. Não é causada por algo específico,
mas pela soma de tudo o que cansa, pesa e se acumula dentro da alma. Quando essa dor aparece, é possível sentir que falta direção, como se a vida estivesse em suspenso. Mas é justamente nesse estado de silêncio emocional que Deus chama o coração a olhar para Ele de outra forma. Ele convida você a parar de procurar respostas imediatas e começar a enxergar a vida sob a perspectiva da fé. A mudança não acontece quando você entende tudo, mas quando você decide confiar mesmo sem respostas. Romanos 12 lembra que a transformação vem da renovação da mente, e essa renovação começa no momento em que você escolhe descansar em Deus em vez de lutar sozinho contra seus próprios pensamentos. Essa reflexão profunda não é um convite ao desânimo, mas ao reencontro com aquilo que sustenta sua alma. Quando você entende que pode trazer para Deus tudo o que esconde, tudo o que teme, tudo o que não sabe lidar, o peso começa a diminuir. A mente se acalma. O coração se reorganiza. O Espírito Santo traz clareza onde antes havia confusão. A fé reacende, a esperança se levanta. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Deus começou a acender luz dentro de você. É esse movimento interno que prepara o caminho para o que virá a seguir. Cada emoção, cada silêncio, cada dúvida se transforma em matéria-prima para que Deus revele algo novo. O que parecia fraqueza agora se torna ponto de início para discernimento, cura e restauração. Quando o coração começa a se expor diante de Deus, algo imperceptível aos olhos naturais inicia um processo silencioso dentro da alma. Deus não começa transformando as circunstâncias. Deus começa transformando a percepção. O Espírito Santo move-se primeiro onde ninguém vê. Ele reorganiza pensamentos. Ele limpa emoções que estavam presas. Ele abre espaço para que a fé volte a respirar. Esse movimento não acontece com alarde. Ele é profundo, constante e firme. Ele acontece enquanto você ora sem encontrar palavras, enquanto respira tentando manter a calma, enquanto se pergunta se Deus ainda está cuidando. É nesse cenário interno que o agir divino se manifesta com mais força. A presença de Deus não se restringe aos momentos de vitória. A presença de Deus se revela nos detalhes que você quase ignora. Uma paz leve que surge sem explicação. Um pensamento que traz calma no meio da angústia. Uma percepção nova sobre algo antigo. Uma coragem que você não tinha ontem. Esses pequenos sinais não são coincidências, são movimentos espirituais, são respostas silenciosas, são direções que Deus envia para lembrar que Ele está conduzindo cada etapa do seu caminho. Quando você começa a perceber esses sinais, a jornada espiritual ganha outra cor. O coração passa a entender que Deus age sem pressa, mas nunca sem propósito. A sabedoria divina não segue a lógica humana. O que parece atraso é preparação. O que parece silêncio é instrução. O que parece desordem é rearranjo. Deus trabalha em camadas, como alguém que reconstrói uma casa a partir dos alicerces. Ele mexe no que sustenta, ele limpa o que impede o avanço, ele retira o que obscurece a fé, ele fortalece aquilo que estava frágil. Tudo isso acontece antes de qualquer mudança visível. Por isso, tantos acreditam que Deus está distante, quando, na verdade, Deus está mais próximo do que imaginam. Ele move primeiro dentro, para que a mudança fora seja permanente. A Escritura revela que o Espírito do Senhor guia os passos daqueles que confiam. Em Provérbios está escrito que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Essa verdade mostra que a direção espiritual não nasce do esforço humano, mas da sensibilidade aos movimentos de Deus. Quando você começa a olhar para a vida com essa perspectiva, percebe que nada é por acaso.
As pessoas que cruzam seu caminho, as portas que se fecham, as oportunidades que surgem, tudo faz parte de um alinhamento invisível que Deus executa com precisão. A fé se fortalece quando você compreende que Deus não improvisa, Deus realiza. Esse entendimento transforma a maneira como você atravessa dias difíceis. A alma deixa de lutar sozinha contra a inquietação. A mente deixa de se apegar ao medo. O coração deixa de interpretar tudo como abandono. Você começa a perceber que existe ordem no que parecia caos. Existe sentido no que parecia perda. Existe ensino no que parecia confusão. Nada na sua história está solto. Nada está fora do controle. Nada está acontecendo sem um motivo maior. A direção divina não é apenas um caminho, é um cuidado, é um processo, é um chamado para confiar, mesmo quando os olhos não veem. A cada respiração, Deus continua movendo algo em você, preparando sua alma para compreender o próximo capítulo do propósito. Há um momento na caminhada em que a alma sente um peso que não consegue explicar. Mesmo acreditando em Deus, mesmo sabendo que Ele cuida, existe uma luta interna que tenta desviar o olhar do propósito. É a guerra silenciosa entre a fé, que chama para perto, e o medo que tenta afastar. Essa batalha não aparece para os outros. Ela acontece no íntimo, onde ninguém escuta seus pensamentos, onde o coração trava diálogos que você não sabe como expressar. É nesse espaço, entre o que você acredita e o que você sente, que o conflito espiritual se estabelece com mais força. O Espírito Santo conduz, mas a mente tenta controlar. Deus chama para confiar, mas o coração tenta entender antes de entregar. A fé aponta para a promessa, mas o medo insiste em destacar a possibilidade de perder. Esse choque de forças é real. Todo filho de Deus enfrenta essa tensão, essa sensação de estar dividido entre a entrega e a resistência. Não é falta de fé, é parte do processo. É o lugar onde Deus trabalha o caráter, molda a sensibilidade espiritual e fortalece a confiança. A luta não é contra as circunstâncias. A luta é entre a velha forma de sobreviver e a nova forma de caminhar com Deus. O conflito se intensifica quando você percebe que não pode controlar o tempo. O ser humano deseja respostas imediatas, enquanto Deus trabalha com processos profundos. Você quer entender agora, mas Deus revela em etapas. Você quer uma solução clara, mas Deus quer formar discernimento. É nesse descompasso que surgem pensamentos que perturbam, inseguranças que desgastam, dúvidas que ecoam. A mente tenta encontrar lógica nas coisas que só podem ser compreendidas pela fé. O coração luta contra a espera, mas a espera é precisamente o ambiente onde Deus fortalece a visão espiritual. Há ainda outro movimento que aumenta a tensão. Quando Deus silencia. O silêncio divino não significa ausência, mas para quem está vivendo a batalha interior, esse silêncio parece um abismo. A mente pergunta se Deus esqueceu, se o propósito se perdeu, se algo deu errado. Mas o Espírito Santo trabalha exatamente nesse espaço. Ele usa o silêncio para ensinar sensibilidade, para afinar a percepção, para preparar o coração. O silêncio não é vazio. O silêncio é direção que ainda não foi revelada. Quando você percebe isso, a tensão começa a ganhar um novo significado. As Escrituras mostram que esse conflito sempre existiu. Em Salmos está escrito que o coração busca refúgio no Senhor, mesmo quando sente medo. Essa passagem revela um ponto essencial. Sentir medo não anula a fé. O medo apenas mostra que a fé precisa ser fortalecida. O conflito espiritual não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento. Quem está sendo moldado por Deus enfrenta batalhas internas justamente porque o Espírito Santo está despertando áreas que antes estavam adormecidas. A luta é parte da transformação.
A pressão espiritual revela onde Deus está trabalhando. Esse conflito também revela que Deus está abrindo um novo capítulo. A alma não sente essa inquietação sem motivo. Quando Deus está prestes a revelar algo, o inimigo tenta criar confusão. Quando Deus está prestes a elevar alguém, a mente tenta sabotar o processo. Quando Deus está prestes a mover algo profundo, o coração sente essa estranheza que não sabe explicar. Esse desconforto não é sinal de perda, é sinal de mudança. É a prova de que algo espiritual está nascendo dentro de você antes de acontecer ao seu redor. Ao reconhecer esse conflito como parte do caminho, sua percepção muda. Você deixa de se culpar pela batalha interna. Você começa a enxergar que existe propósito até mesmo no desconforto. A fé não cresce em terreno fácil. A fé cresce em solo de confronto. O coração aprende a confiar não porque tudo ficou claro, mas porque Deus continua presente mesmo quando tudo parece confuso. Esse entendimento prepara você para o próximo movimento de Deus, onde a paz começa a substituir a tensão e a clareza espiritual começa a tomar forma. No momento em que o coração se encontra cansado, quando a alma parece pedir uma pausa e a mente tenta organizar pensamentos que parecem não se encaixar, é exatamente aí que Deus começa a revelar coisas que jamais perceberíamos se estivéssemos apressados demais. Existe uma sabedoria silenciosa que o Espírito Santo libera quando você se permite parar, respirar e simplesmente reconhecer que não está no controle de tudo. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. Confiar em Deus não é apenas declarar que Ele é fiel, é permitir que Ele direcione o que você não consegue resolver sozinho. Muitas vezes você acha que está perdendo tempo, quando na verdade está sendo realinhado por Deus para o lugar certo, no momento certo, da forma certa. E é justamente nesse processo calmo e profundo que o Espírito Santo se aproxima, não para te cobrar respostas, mas para te mostrar o valor da entrega. Porque quando você entrega, Ele opera. Quando você descansa, Ele age. Quando você silencia, Ele fala. E ao perceber isso, algo dentro de você começa a mudar, como se uma nova clareza fosse nascendo aos poucos. Você passa a entender que cada porta que se fechou tinha um propósito maior do que simplesmente te frustrar, pois Deus nunca fecha algo sem antes preparar algo mais completo, mais maduro, mais alinhado com quem você está se tornando. Essa percepção não vem de uma explicação lógica, mas de uma paz sobrenatural. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que só o Espírito Santo consegue produzir. É como se Deus dissesse: eu estou aqui. Eu sei exatamente onde dói, onde falta, onde você tenta ser forte demais. Confia em mim, porque eu já estou no amanhã que você teme enfrentar. E quando essa verdade toca o coração, tudo se reorganiza. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você finalmente deixou Deus ser Deus na sua história. Esse tipo de compreensão só nasce da intimidade. E a intimidade com Deus é construída no simples, em uma oração sincera, em um pensamento direcionado ao céu, em um suspiro que Ele entende como pedido de ajuda. Nada disso passa despercebido por Ele. Cada lágrima, cada dúvida, cada emoção é vista e acolhida. O Espírito Santo não te acompanha de longe. Ele caminha ao seu lado, guiando passos que você nem percebe que está dando. Ele te inspira a continuar, te fortalece quando você pensa em desistir, te recorda promessas quando sua memória emocional tenta te convencer do contrário. E quando você se permite ouvir, mesmo que por um instante, percebe que sempre existiu um caminho aberto. Sempre existiu uma direção segura. Sempre existiu uma mão estendida pronta para te conduzir além do medo. Esse é o segredo que transforma o desespero em fé.
Entender que você nunca ficou sem saída, apenas precisava enxergar com os olhos espirituais aquilo que Deus já havia preparado muito antes de você pedir. Há momentos na caminhada em que você sente como se estivesse vivendo uma batalha interna silenciosa, algo que ninguém ao seu redor percebe, mas que dentro de você parece um peso difícil de carregar. E mesmo assim, você continua, porque algo no seu espírito insiste em não desistir. Esse algo é o próprio Espírito Santo te sustentando, mesmo quando você acha que está caminhando pela força das suas emoções. Ele conhece cada parte da sua história, conhece o que você não conta para ninguém, conhece medos que você acha pequenos demais para mencionar, e ainda assim, ele trata tudo com uma delicadeza que só o amor de Deus é capaz de oferecer. Muitas das lutas que você enfrenta não são sinais de que Deus se afastou, mas sim sinais de que Ele está te preparando para algo que você ainda não consegue compreender. Deus não desperdiça processos. Ele usa cada detalhe, cada silêncio, cada espera, cada oração que você faz com o coração apertado, porque Ele sabe exatamente onde precisa te fortalecer antes de te levar ao que vem depois. E quando você olha para trás e percebe quantas vezes achou que não iria conseguir, quantas vezes achou que seria o fim, quantas vezes pensou que Deus estava demorando demais, é exatamente aí que a ficha começa a cair. Você nunca esteve só. Foi Ele que te sustentou quando você não tinha mais força. Foi Ele que te deu coragem de tentar de novo quando tudo parecia sem sentido. Foi Ele que te guardou de escolhas que você não enxergava como perigosas. Foi Ele que colocou paz em momentos em que ninguém mais conseguiria te acalmar. E essa percepção muda tudo, porque te faz entender que Deus não está apenas te ouvindo, Ele está te moldando. Ele está trabalhando em áreas que você não vê, em emoções que você tenta esconder, em decisões que você ainda nem imaginou que vai precisar tomar. É um cuidado que vai além do que você consegue perceber. Um cuidado que acontece enquanto você dorme, enquanto você respira, enquanto você tenta simplesmente continuar. E é nesse momento de compreensão que o coração encontra descanso. Não um descanso emocional, mas um descanso espiritual. Aquele que te faz parar de lutar sozinho. Porque quando você entende que Deus está fazendo algo maior do que você pode imaginar, a pressa perde força, a ansiedade perde espaço e a confiança cresce de um jeito que nem você consegue explicar. É quando você olha para situações que antes te amedrontavam e percebe que agora há uma coragem nova, uma firmeza que não nasceu de você, mas nasceu da presença de Deus dentro de você. O Espírito Santo não apenas te consola, ele te renova, te reposiciona, te redesenha por dentro. E quando isso acontece, até aquilo que parecia impossível começa a se tornar plausível diante da fé. Você passa a enxergar caminhos onde antes só via obstáculos. Passa a sentir paz onde antes sentia medo. Passa a acreditar em portas que antes achava inalcançáveis. Isso não é coincidência, é Deus te preparando para viver um nível de propósito que você não teria maturidade para carregar antes. E quanto mais você se abre para essa verdade, mais você percebe que Deus sempre esteve trabalhando a seu favor, mesmo quando você não percebia nada acontecendo. Existe um momento no processo em que Deus começa a mover coisas ao seu redor de forma tão sutil que, se você não estiver atento espiritualmente, pode até pensar que nada está acontecendo. Mas esse é exatamente o ponto. Deus não precisa fazer barulho para agir. Ele não precisa de sinais sobrenaturais gigantes para provar que está trabalhando na sua vida. O mover de Deus, muitas vezes, acontece no silêncio, no invisível, naquele espaço onde ninguém vê, mas onde tudo é decidido. E quando você começa a perceber esses sinais interiores,
uma paz que chega sem explicação, um pensamento que te lembra que Deus está no controle, uma força nova que aparece exatamente na hora em que você achou que iria desmoronar. Isso já é Deus te mostrando: eu estou aqui, estou conduzindo tudo e nada é por acaso. Esse reconhecimento é transformador, porque abre sua visão para enxergar além do natural. Você começa a entender que não foi coincidência aquela porta que fechou, nem aquela pessoa que saiu da sua vida, nem aquela oportunidade que parecia perfeita, mas que no fundo teria te distanciado de quem você realmente é. Deus permite algumas perdas para te proteger de caminhos que te fariam perder algo muito maior. Ele ajusta rotas, corta acessos, te afasta de ambientes e até te impede de decidir por impulso, porque sabe que o propósito que ele tem para você não pode ser comprometido por escolhas precipitadas. E quando você compreende isso, a ansiedade começa a se dissolver, porque você percebe que tudo aquilo que você pensou que era atraso era, na verdade, livramento. E tudo aquilo que você achou que era abandono era, na verdade, direção divina. E é nessa fase que o coração começa a amadurecer diante da fé. Você passa a reconhecer que confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele vai fazer alguma coisa no futuro, mas perceber o que Ele já está fazendo agora, mesmo que você não veja de forma clara. Confiar em Deus é entender que Ele não age no seu tempo, mas no tempo perfeito, aquele que leva em consideração coisas que você nem imagina. E é por isso que, quando finalmente a porta certa se abre, quando a oportunidade correta aparece, quando a resposta chega depois de tanto clamor, você percebe que, se tivesse acontecido antes, teria sido cedo demais. Não teria estrutura, não teria maturidade, não teria entendimento suficiente para sustentar a bênção. Mas agora, depois de tudo que você viveu, você enxerga diferente, sente diferente, ora diferente. E é nesse novo nível de consciência espiritual que Deus começa a te introduzir em realidades que antes você não estava preparado para viver. Esse é o ponto em que você entende que nada na sua vida foi coincidência. Cada pessoa que entrou, cada pessoa que saiu, cada desvio inesperado, cada mudança de planos, cada oração respondida e até cada oração que Deus decidiu não responder, tudo isso construiu uma trajetória que hoje faz muito mais sentido. Deus estava te moldando em cada detalhe, preparando caminhos, fortalecendo sua fé e te ensinando a depender mais dele do que das circunstâncias. E quando isso se torna claro, a confiança cresce de forma tão profunda que até aquilo que antes te assustava começa a perder força, porque agora você sabe: se Deus está movendo, eu posso descansar. Se Deus está guiando, eu posso seguir. Se Deus está permitindo, é porque existe um propósito maior do que minha compreensão. E é exatamente assim que o Espírito Santo te conduz. Passo a passo, silêncio após silêncio, detalhe após detalhe, até que você enxergue que Deus não apenas esteve ao seu lado, Ele sempre esteve um passo à frente. Quando você começa a perceber o agir de Deus e reconhece que nada na sua jornada foi por acaso, entramos no ponto em que a fé deixa de ser apenas um sentimento e se torna prática diária. A partir daqui, o que transforma verdadeiramente o coração não é apenas entender o propósito, mas aprender a viver de acordo com ele. A fé amadurecida não se expressa apenas quando tudo está claro, mas principalmente quando quase nada faz sentido. E é nesse espaço, entre a certeza de Deus e a incerteza da vida, que você aprende a responder espiritualmente, não emocionalmente. É nesse ponto que a sua alma começa a compreender que a reação correta abre portas que o desespero jamais abriria. O Espírito Santo te ensina que cada passo dado com calma, consciência e oração cria uma rota nova dentro de você e ao seu redor.
Muitas vezes, a mudança que você pede a Deus começa primeiro dentro de você. Ele transforma sua visão antes de transformar sua circunstância. Ele ajusta seus sentimentos antes de ajustar o cenário. Ele fortalece sua fé antes de entregar a vitória. E quando você entende isso, passa a aplicar cada lição no cotidiano, percebendo que sua postura diante da vida reflete sua confiança no propósito divino. É por isso que, mesmo quando tudo parece parado, é essencial continuar regando sua fé. Não com ansiedade, mas com constância. Não com pressa, mas com entrega. Porque aquilo que você alimenta cresce e aquilo que você abandona enfraquece. A prática espiritual diária não é sobre quantidade, mas sobre intenção, profundidade e verdade diante de Deus. E como essa prática acontece? Através de pequenas atitudes que, somadas, criam uma atmosfera espiritual dentro de você. A oração que você faz antes de levantar da cama. A forma como você respira fundo em momentos de irritação e lembra que Deus está guiando cada detalhe. A decisão de não responder com raiva. A escolha de confiar quando a mente tenta te sabotar. A consciência de que esperar em Deus é um exercício ativo, não passivo. A forma como você escolhe ver o bem, mesmo no caos. Tudo isso é prática espiritual. Tudo isso é fé transformada em atitude. E quando você começa a agir assim, algo poderoso acontece. Sua alma entra em alinhamento com aquilo que Deus já preparou. Sua vida interna começa a refletir a vida que Deus quer manifestar externamente. Essa mudança de postura gera movimentações que você talvez nem perceba de imediato. Pessoas começam a sair da sua vida sem conflito, porque sua luz não combina mais com ambientes de escuridão. Situações que antes te abalavam, agora já não te atingem com a mesma força. Ideias novas começam a surgir, portas inesperadas se abrem e uma coragem inédita te visita nos momentos em que você mais precisa dela. O Espírito Santo te capacita a agir com sabedoria, serenidade e discernimento, e isso muda absolutamente tudo. A fé vivida, não apenas declarada, cria um campo espiritual ao seu redor que atrai o que é de Deus e afasta o que não é. E o mais profundo dessa etapa é perceber que você não reage mais conforme o que vê, mas conforme o que crê. A vida deixa de ser guiada pelo medo do amanhã e começa a ser conduzida pela certeza de que Deus já está lá, organizando o que você ainda nem começou a sonhar. A prática espiritual torna a caminhada mais leve, não porque os problemas somem, mas porque você aprende a atravessá-los com confiança. Você deixa de lutar sozinho e passa a lutar com Deus. Você deixa de buscar força apenas no seu entendimento e passa a tirar força do Espírito Santo. E quando essa postura se torna natural, sua vida entra num novo nível, onde cada decisão é guiada, cada passo é consciente e cada movimento é um reflexo da fé que você carrega dentro de si. Existe um momento na caminhada espiritual em que algo dentro de você finalmente desperta. Não é uma mudança visível aos olhos humanos, mas é poderosa aos olhos de Deus. É como se o coração, depois de tantas batalhas internas, finalmente respirasse em paz, entendendo que o tempo de Deus nunca falha. Esse é o ponto em que a esperança renasce, não por causa das circunstâncias, mas por causa da presença. Você sente que não está mais tentando sobreviver por conta própria e percebe que Deus sempre esteve ali, silencioso, mas constante, firme, presente, conduzindo cada passo. É nesse instante que a fé deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em vida pulsante. A alma, antes cansada, encontra descanso. A mente, antes inquieta, encontra direção. O coração, antes fragmentado, encontra cura. Esse é o clímax da jornada espiritual, quando o propósito se revela através de uma paz que o mundo não consegue oferecer. E essa paz não chega como um milagre barulhento,
mas como uma certeza suave que toca o interior. Você começa a perceber que cada porta fechada foi proteção, cada silêncio prolongado foi preparo, cada espera dolorosa foi lapidação, cada noite difícil foi cuidado de Deus sobre você. Nada estava fora do controle, nada foi desperdiçado, nada foi por acaso. O Espírito Santo te conduz a enxergar que até as lágrimas que você tentou esconder tinham valor diante de Deus, porque Ele sempre soube transformar dor em força, caos em clareza e caminhos impossíveis em testemunhos de esperança. A sensação de ser guiado, amado e protegido se torna tão real que tudo dentro de você se reorganiza. É como se Deus acendesse uma luz interna que permite ver o propósito onde antes havia apenas confusão. Nesse ponto, você começa a recuperar algo que talvez tenha perdido pelo caminho: a capacidade de acreditar novamente. De acreditar no bem, na promessa, na cura, na vida que Deus está moldando para você. É aqui que a fé se torna madura, consciente e inabalável. Não porque você se tornou forte, mas porque finalmente entendeu que não precisa ser forte sozinho. A força de Deus te sustenta com uma profundidade que nenhuma motivação humana seria capaz de alcançar. Quando essa verdade invade o coração, algo poderoso acontece. Você começa a enxergar a si mesmo como Deus te enxerga. Não como alguém quebrado, mas como alguém moldado. Não como alguém perdido, mas como alguém direcionado. Não como alguém sem valor, mas como alguém escolhido. E essa visão transforma completamente a forma como você se posiciona diante da vida. É nesse momento de revelação que o propósito deixa de ser um conceito distante e se torna uma experiência diária. Você entende que existe um chamado sobre sua vida e que Deus jamais permitiria que algo destinado a você se perdesse no meio do caminho. A esperança cresce como uma raiz profunda que sustenta, fortalece e dá vida. A confiança se torna natural. A entrega se torna leve. A caminhada com Deus deixa de ser um esforço e passa a ser um lugar de descanso. É aqui que o coração percebe que tudo o que parecia demora era preparação. Tudo o que parecia vazio era espaço sendo criado para o novo. Tudo o que parecia perda era parte da construção de algo maior. E então, sem perceber, você se encontra no ponto mais alto emocional e espiritual do vídeo. O momento em que Deus resgata sua perspectiva. Você olha para trás com gratidão. Olha para o presente com fé e olha para o futuro com esperança. E essa esperança não é ilusória, mas fundamentada na promessa eterna de que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso muda tudo. Isso restaura tudo. Isso renova tudo. Esse é o clímax da sua jornada espiritual, quando o Espírito Santo te lembra que você nunca caminhou sozinho e que cada detalhe da sua história tem um propósito maior do que você imagina. Nesse momento, algo já mudou dentro de você. Não é apenas a compreensão intelectual do agir de Deus, mas uma sensação íntima, quase silenciosa, de que existe um propósito vivo conduzindo a própria história. E é justamente aqui que o encerramento precisa tocar não apenas a mente, mas o coração. O Espírito Santo começa a trazer à tona lembranças, sentimentos, episódios esquecidos que agora fazem sentido. Tudo aquilo que parecia aleatório se encaixa. Tudo o que parecia sem resposta ganha direção. E o coração entende, com uma nitidez espiritual que antes não existia, que Deus nunca se afastou, mesmo quando o silêncio parecia profundo demais. O final desta mensagem é um convite à consciência renovada, porque quando Deus te chama a focar nele, Ele está te chamando a viver com menos medo e mais confiança. Perceba como o seu coração responde agora. Existe uma leveza diferente, uma clareza nova, uma força que não vem de si mesmo, mas da presença que te envolve. É como se Deus estivesse dizendo: continue, porque eu estou aqui.
E essa frase, mesmo não dita de forma audível, ecoa no interior como uma bússola. Você sente que pode se levantar amanhã com mais esperança, porque sabe que não está lutando sozinho. A fé reacende como uma chama que não pode ser apagada pelas circunstâncias. E essa chama é exatamente o que Deus queria reacender em você. Ele te lembra que nenhuma dor é desperdiçada, nenhum atraso é perda e nenhuma espera é inútil. Cada detalhe foi uma construção para te fazer chegar onde você está agora. Mais consciente, mais forte, mais profundo, mais preparado. Esse é o momento em que você olha para dentro e percebe que existe uma nova disposição. Entregar, confiar e caminhar com Deus com mais intencionalidade. O Espírito Santo sussurra que nada será como antes, porque agora sua fé respirou. Sua alma entendeu e seu coração se reposicionou. E quando a alma se reposiciona, a vida toda segue o mesmo ritmo. Você passa a enxergar o dia de amanhã com outra perspectiva, porque sabe que Deus não pode falhar. Ele não começa o que não pretende finalizar. Ele não planta onde não pretende florescer. Ele não guia onde não pretende revelar propósito. E quando essa verdade se firma dentro de você, a caminhada deixa de ser pesada e passa a ser acompanhada. A presença de Deus se torna o lugar onde você repousa, e não apenas onde você busca socorro. E é com essa presença tão suave e tão poderosa que o vídeo se encerra. Não com pressa, não com urgência artificial, mas com a profundidade de quem entende que Deus acabou de falar com você. E é nesse ponto que o convite ao engajamento se torna parte natural da experiência. Porque quando Deus toca, a alma responde. Quando Deus fala, você sente vontade de compartilhar. Assim, antes de encerrar, deixe que essa reflexão te conduza a um gesto simples, mas importante. Registre nos comentários o que Deus te mostrou hoje. Escreva uma palavra, uma frase ou até mesmo apenas sinal, se você percebeu que Deus falou com você de algum modo. Essa interação não é apenas engajamento, mas um testemunho que pode fortalecer alguém que chegará aqui depois de você. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam, fortalecem e te aproximam de Deus. Cada vídeo é preparado com propósito, oração e sensibilidade espiritual, para que você tenha sempre um momento de paz, direção e esperança no seu dia. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade também. Talvez um amigo, um familiar ou alguém que esteja vivendo um tempo de espera. Que Deus continue falando com você enquanto sua jornada avança e que cada passo seja guiado pela luz e pela voz suave do Espírito Santo.